todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Mas antes, se inscrevam aí embaixo, porque isso vai estar nos ajudando muito. Ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com todo mundo, converta novos inscritos. É muito importante para a gente. Também a gente trazendo convidados hoje, né, como o Marcelo. E espero que vocês gostem, principalmente do vídeo de hoje, que a gente está fazendo aí com muito carinho para vocês. Então, pessoal, vocês devem estar se perguntando, mas quem é esse homem que está com a gente hoje? Vocês já vão descobrir. Mas antes, vamos com a curiosidade de hoje com o Samuca. E aí, galera, a curiosidade de hoje é sobre o Brasil. O Brasil foi o único país que participou de todas as Copas. Você conhecia essa? Legal demais, né, pessoal? Então, como um quadro novo no canal, como é algo novo, assim, diferente aqui no canal, um quadro novo pede uma vinheta. Então, roda a vinheta. Então, pessoal, vamos agora com as perguntas. A gente separou algumas coisas para fazer com o Marcelo, é uma espécie de entrevista, mas nós vamos fazer um bate-papo com ele sobre o futebol. Então, cada um de nós separou algumas coisas e o Dudu vai começar fazendo uma pergunta. Marcelo, você poderia falar um pouco pra gente sobre a sua carreira de jogador? Sim, onde você começou? Boa tarde, pessoal. Primeiro eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. É com imenso prazer que eu venho participar desse bate-papo legal com vocês aqui. E eu acompanho o canal de vocês. Parabéns, está muito divertido, viu? Show de bola pela iniciativa. Dudu, vamos lá. Hoje, essa turminha se tornou aluno, né, da educação física, mas são poucos que sabem da minha trajetória como atleta, como profissional de educação física também. Então, vamos lá, Dudu. Eu comecei, como toda criança, jogando bola com 1 ano, né? Então, a partir do momento que você começa a andar, começa a correr, começa a chutar bola, todo presente que você ganha é uma bola, né? E aquilo vai se tornando um sonho, como todos, em querer ser jogador de futebol. E comigo não foi diferente. A minha primeira passagem foi pelo clube Asbenge. Asbenge era um clube, esse clube que a gente frequenta durante o final de semana, só dos funcionários do Banco Benge. Quem trabalhava no Banco Benge tinha acesso a esse clube. Então, o meu pai era o treinador desse time e eu, mesmo pequenininho, comecei a jogar com pessoas mais velhas do que eu. E o time foi ficando assim mais sério e onde nós entramos em um torneio. E nesse torneio a gente foi avançando, avançando, avançando e chegamos na final contra o Atlético Mineiro. Desde já perdemos de 5-0 para o Atlético Mineiro, né? Que é o normal, porque o Galo tinha um time bem mais forte, tinha mais estrutura. Então, após esse jogo, eu recebi o convite, com 7 anos de idade, de fazer parte da equipe do Atlético Mineiro. Então, a minha trajetória, assim, como atleta mesmo, começou dentro do Atlético Mineiro. Aí se passaram anos, 7, 8, 9, 10 anos. Quando a gente chegou no período de 10 anos, nós começamos a jogar futebol de campo e futsal simultaneamente. A gente treinava de tarde no Atlético e à noite metade do time ou ia para o Minas Tênis ou ia para o Barroca Tênis Clube. Então nós éramos um time no campo e no futsal nós éramos separados. Então isso trouxe para a gente uma maior experiência porque a gente agregava, né, a mistura do futsal com o campo. Então, a oportunidade da gente adquirir novos conhecimentos, novos aprendizados, né, novas técnicas, porque um esporte é diferente do outro, né? Então, foi um momento muito importante para a gente. E após isso, nós fomos até 13 anos com essa
ligação, futebol, futsal, futebol, futsal, futebol, futsal. Quando nós chegamos com 14 anos, já ficou um pouquinho difícil a gente conciliar o futsal com o campo. Então a gente teve que optar. Só que como a maioria, né, das crianças, todo mundo prefere o futebol de campo, ninguém quer seguir no futsal. Então, continuei no Atlético mesmo, com 14 anos, e ao chegar com 17 anos, na categoria juvenil, a nossa carreira estava ficando mais séria. E totalmente diferente de hoje, que hoje os atletas são assessorados por empresários, né? Na minha época, não. Era bom de bola, você seguia. Não era, você ficava. Então, era mérito apenas do atleta. Então, com 17 anos, a gente estava na categoria juvenil. Nós começamos a treinar de manhã e de tarde. Eu estudava de manhã no Salesiano, né? Eu estava no segundo ano do ensino médio e tive que interromper essa passagem no Salesiano por causa do futebol. Mas eu nunca deixei de estudar, meus pais sempre valorizaram os estudos, então eu jogava de manhã, jogava de tarde e à noite eu ia para a escola. Então, consegui formar com 17 anos e nesse período de 17 anos teve uma passagem muito importante que a gente não pode esquecer de falar. Eu participei o Mundial, esse Mundial que tem, que o Tomás brincou, que o Galo perdeu por Raja Blanca. Então, eu tive a oportunidade de participar desse Mundial, só que da categoria Sub-17, e a gente conquistou o segundo lugar. Nós perdemos para o Paris Saint-Germain nos pênaltis. Foi um jogo muito bacana, uma oportunidade muito legal da gente conhecer uma outra cultura, né? Principalmente o Japão, que a cultura é totalmente diferente. E a gente conseguiu vivenciar de perto qual que é a emoção, né, de um torneio internacional. Porque desde ali de 11, 12 anos, a gente já vinha participando de torneios estaduais e torneios nacionais, já jogando contra Flamengo, contra Grêmio, Corinthians, né? Então, a partir do momento que você vai subindo, você começa a ter participação em outros torneios também. Muito legal. Certo? Marcelo, em qual posição nessa trajetória que você... Eu achei muito legal que você foi reconhecido por uma equipe já mais estruturada, assim, que é o Atlético Mineiro. Eu achei muito legal, assim, desde sempre o Atlético já foi um time muito forte, assim, né, como você falou. E em qual posição no campo, assim, você mais gostava de jogar e você se sentia mais confortável de criar seu estilo de jogo? Então, Gabriel, continuando a trajetória, a partir dos 18 anos eu jogava de atacante, camisa número 9. Então, com 18 anos, minha carreira foi interrompida no Atlético, na categoria júnior. Na época, o júnior tinha 3 anos, que era 18, 19 e 20 anos. Aí eu fui para o América, fui jogar no América, depois eu fui jogar no Santa Teresa, e com 20 anos eu fui para lá em Cuiabá. Fui morar lá no Cuiabá para disputar a Taça São Paulo de Júnior. Então, me profissionalizei com 20 anos pelo Cuiabá, só que por opções físicas eu tive um probleminha na coluna, não consegui treinar mais com qualidade, tive que interromper a minha carreira. Mas a posição que eu mais gostava de jogar era o número 9 de atacante. Muito legal. Conseguiram me ouvir? Sim, sim. Só que deu uma travadinha assim no início, mas tranquilo. E dentre esses times que você falou que você passou, qual foi o que você mais gostou de vivenciar com seus colegas de equipe? Qual o pessoal te recebeu melhor e qual você mais gostou de ter participado por esse time? Ô Gabriel, eu tenho que falar que é o Atlético. Porque a minha vida foi toda dentro do Atlético. Foram 11 anos de Atlético, né? Apesar porque eu tive uma carreira longa, mas de poucos clubes. Entendeu? Então eu fiquei pouco tempo no América, pouco tempo no Santa Teresa, no Cuiabá também foram pouco tempo. Então o Atlético é que me ensinou a ter disciplina, a ser esse homem que eu sou hoje, a ter compromisso com nossos
deveres, né? Porque todo mundo acha que a gente está jogando lá, que é muito fácil a carreira de futebol, e não é. O que a gente passa no dia a dia é muito difícil. Então, eu já brinquei várias vezes assim, vem treinar no meu lugar, que eu vou trabalhar no seu lugar, para você sentir a realidade de que um jogador de futebol, ele passa, entendeu? Então não é simplesmente, hoje vamos chegar lá, vamos jogar bola, vamos sair todo mundo feliz. Não é Não assim é que uma as coisas brincadeira de funcionam, né? criança, não. Tem que Justamente. ter compromisso, igual você falou. E eu achei muito importante também você falar da questão dos estudos, que tem gente que pensa que jogar futebol é só chegar lá, treinar e jogar. Não, o estudo é muito importante, porque você precisa fazer, dentro do futebol, tem diversas burocracias que você precisa passar, e você também precisa ter igual a gente está fazendo aqui, precisa ter uma entrevista, algo assim, então precisa ter uma certa firmeza quanto ao vocabulário e tudo. Então, os estudos são muito importantes. Ô, Gabriel, essa é a principal dica que a gente pode dar para uma criança que pensa em ser jogador de futebol, né? Como eu disse lá no início, os meus pais sempre me incentivaram no futebol, desde que estudassem, né? Mas eu tenho colegas hoje que infelizmente não estudaram na época que tinham que estudar, que hoje estão passando por dificuldades, né? Não conseguiram firmar em nenhuma profissão. Então, assim, a carreira de futebol é uma carreira, primeiro, uma carreira curta, né? E nem são todos que ganham muito dinheiro. Se você conseguir chegar lá. Como 5, 10% que conseguem chegar lá, 90% ficam para trás, então é importante que você se prepare. No meu caso, mesmo eu mudando para Cuiabá, fui morar fora de Belo Horizonte, transferi, na época eu já estava fazendo faculdade, transferi a faculdade para lá, continuei o meu curso de educação física, então eu treinava o dia inteiro e estudava de noite, sempre estudando, estudando, estudando. Esse negócio de você, assim, estudar, tem que estudar mesmo, porque, por exemplo, se você, por exemplo, teve algum problema na sua carreira de futebol, você teve que parar ela por alguma razão, você pode continuar ela com o seu, você pode fazer doutorado, um mestrado, assim, para você poder firmar em outra profissão por algum problema. Aí você não ficaria sem uma profissão e poderia continuar a vida normalmente. Certo? Curioso, porque É isso aí. o Marcelo falou, Também outra pergunta aí ele que eu falou gostaria. de educação física. Nós todos aqui, nós 4, somos alunos do Marcelo de educação física. Então, assim, não é apenas jogar futebol e tal. Ele também teve, igual ele falou dos estudos, ele também fez o curso que todos os professores fazem, e ele dá aula de educação física pra gente, e é muito legal. Diversos esportes, assim, você vai perguntar pra ele qualquer esporte, ele vai saber qual é o esporte que você pergunta. Melhor professor, hein? E aí a gente tem essa convivência com ele lá na escola, e é muito legal a gente descobrir isso, porque a gente vai descobrindo a relação que as pessoas têm com o esporte que a gente gosta, e aí a gente também vai se motivando, que para quem também tem um sonho de ser jogador de futebol, vai entendendo como é que funciona, vai se motivando até chegar, se Deus quiser, né, onde o Marcelo chegou. E por desventuras da vida, né, que ele teve um problema lá na coluna, não conseguiu seguir sua carreira, infelizmente. Daria um bom jogador pro Galo aí, hein, galera? Então, Gabriel, é isso mesmo. Apesar da gente ter sido jogador de futebol, é muito importante que a gente tenha uma formação acadêmica. Marcelo. Né? Só um minutinho, Samuel. Então, nem todos os atletas optam em fazer educação física. No meu caso, por exemplo, como eu venho de uma família de advogados, eu comecei até a pensar em fazer direito, comecei a estudar um pouquinho sobre direito, mas eu vi que não era para mim, porque eu sempre gostei de esporte, sempre vivenciei o esporte, então eu sou mais elétrico, eu gosto de praticar esportes, não era minha praia. E com isso eu consegui formar e graças a Deus eu tenho um sucesso aí na minha profissão e faço com muito prazer, eu amo meus alunos e se eu pudesse a gente brincava mais, né? A gente sabe o tanto que a gente está sofrendo com essa distância nessa pandemia, mas é isso aí, pode perguntar, Samuel. Marcelo, você já atuou em vários times, mas você gostaria de atuar em outro que você gostaria muito, assim, um time que você gosta de coração?
Olha só, eu atuei no Atlético, né? Sou aqui de Belo Horizonte e gosto muito do Atlético. Mas o meu segundo time, assim, que eu acompanho até mais do que o Atlético hoje em dia, é o Grêmio. Gosto muito do Grêmio. Inclusive, a única camisa de futebol que eu tenho aqui em casa é do Grêmio. Eu nem tenho camisa do Atlético. Marcelo, você já pensou em. Você gostaria de ir pra algum time da Europa, assim, que você teria em alvo principal, assim, se, tipo, tivesse uma proposta pra ir pra qualquer time da Europa? Qual você escolheria, assim? Olha, eu sempre gostei do Barcelona. Gosto muito do Barcelona, principalmente na época que estava ali aquele trio ali, estava show de bola de assistir. Neymar, Suárez e o Messi, né? Tava muito bacana de assistir. Ou ou o Real Madrid, um dos dois. Eu preferi ir para a Espanha mesmo. E, Marcelo, se você fosse comparar, né, os times de hoje e antigamente, e também falando sobre toda a sua história, desde quando você estava jogando, dos times de hoje e de antigamente, você preferiria o caráter de antigamente ou de hoje, né, como profissional, mais raça e mais comprometimento? Olha só, hoje vocês estão tendo a oportunidade de assistir um futebol muito diferente do que a gente viveu lá atrás. Certo? Então, eu, Marcelo, prefiro o futebol que a gente viveu lá atrás. Por quê? Era um futebol de mais técnica. Então, a qualidade dos jogadores era uma qualidade top, uma qualidade melhor. Hoje em dia, os atletas que estão no profissional aí, tanto de Atlético, a gente está falando de time principal, tá? A gente não está falando de time de Série B, Série C, não. Se a gente der uma olhadinha no Atlético ali, tem muitos jogadores ali que a gente, tipo assim, o que esse cara tá fazendo aí? Né? Vai para o Cruzeiro, a mesma coisa. Como que esse cara chegou no profissional de um Cruzeiro, do Atlético, do Flamengo, do São Paulo? Mas como eu disse, hoje é empresário. Então o empresário chega, investe naquele atleta, investe lá naquele clube e como retorno o clube coloca aquele atleta para jogar, para vender, né? A gente sabe que hoje o futebol é um negócio. Então, às vezes, Muitos jogadores entram em times assim por causa do dinheiro, não é tipo, eles justamente. muitos não querem jogar, é só dinheiro Então, mesmo. assim, antigamente o atleta ele entrava por condição técnica. Hoje, o Atlético coloca um camisa 9 lá que a gente nem sabe quem é, para rapidinho dar um jeito de vender ele, para ganhar dinheiro em cima dele. E com isso, o que acontece? A qualidade, né, dos jogos diminui. Eu, Marcelo, por exemplo, antigamente eu gostava muito de ir ao campo, ao estádio. Hoje eu já não vou muito, porque eu não tenho prazer de ver essa galera jogar. Eu prefiro ficar na minha casa, ver a televisão, porque você vai gastar dinheiro para ver esse futebol, ver um Patrick ali cruzando a bola errada, que você vai xingar, né? Aquela, ai meu Deus do céu. Então, assim, não, mas eu gosto muito do que o Patrick, ele pelo menos é esforçado, né? Mas foi só um exemplo aqui que a torcida do Atlético pega muito no pé dele. Mas assim, principalmente a gente que já jogou bola, então quem já jogou bola fica assim, gente, aquele sentimento, como que esse jogador chegou no profissional e tantos bons ficaram para trás. Porque vocês não têm noção, gente, o tanto de gente boa de futebol que tem aí nessa várzea, jogando esse campo de terra, que infelizmente não teve a oportunidade de jogar. E assim, E realmente, talvez por ainda causa do tem dinheiro, muitos que ficaram para trás, como né? o Dudu falou, os critérios também para um jogador vir para o time mudaram muito, como você falou. Antigamente vinha por causa da técnica. Hoje não. Às vezes vem muito da opinião do Salário. técnico. Por exemplo, no Atlético Mineiro. O Rafael Dudamel saiu do Atlético assim no início do ano e entrou o Jorge Sampaoli. São estilos de jogo muito diferentes. E muitos dos jogadores que o Dudamel tinha contratado, o Sampaoli já foi mandando embora para criar o seu estilo de jogo. E aí ele foi buscando jogadores pelo seu critério que ele pensa no seu plano de jogo. E aí ele foi bolando na equipe e pensa como ele criaria o time para disputar algo grande e ser campeão, né? Então, galera, esse foi Pois é. nosso pode terminar de me falar um pouquinho. Assim. Isso é verdade, porque, infelizmente, aí amanhã o Sampaoli sai do Atlético e deixa os jogadores todos que ele pediu lá, e como que fica o clube? Né? Essa é a realidade que os clubes vivem. O treinador ele tinha que ter mais um vínculo nessa equipe.
Por quê? Para ele montar essa equipe, ter tempo de trabalhar e ver o resultado, né? É um processo. E outra, né, Marcelo? Também poder aproveitar a base, esses últimos jogadores mesmo, né? Saber olhar, fazer entrosamentos, técnicas que consiga juntar todos ali e fazer um bom empreendimento ali no time, né? O que acontece? Todos os times têm a base. Então, chegam alguns jogadores no profissional que a gente não tem acesso, a gente não sabe quem é a pessoa, aí a gente pensa assim, será que na base não tem um lateral esquerdo lá que possa fazer o papel desse rapaz que chegou agora e que ninguém conhece? Então, assim, a gente tem um grupo de estudo sobre futebol e a gente fala muito sobre isso. Por que a base, eles falam que a base é tão importante, mas ela não é tão aproveitada? E principalmente É muito porque difícil. alguns times, rapidinho, Dudu, são conhecidos como uma máquina de moer técnicos. Tem técnico que não dura um mês num time. E aí ele ficou com aqueles planejamentos grandes para um final do ano, assim, e aí ele já faz algo que, pelo olhar crítico de alguns membros da equipe, vê e fala, não, esse cara não vai dar, aí tudo que o cara estava planejando e tudo a sua trajetória já foi em vão. Isso aí, É muito difícil bem. encontrar jogador, tipo, a diretoria, tipo, normalmente, ela, por exemplo, teve uma sequência de 3 derrotas, mas se você for ver, assim, no histórico dele em outro time, ele foi muito bem, mas aí quando ele chegou nesse time aqui, ele não deu tão certo, a diretoria não espera nem ele dar uma melhorada, eles só tiram ele, contratam um novo. Aí sempre acontecendo isso e atrapalhando a trajetória do time. E como você falou, Marcelo, antigamente era muito mais difícil você conseguir uma vaga num time assim, porque você tinha que ser esforçado muito. E hoje, os jogadores, às vezes, eles não são reconhecidos pelo seu esforço, e aí a torcida, todo mundo só vê o seu lado ruim. E aí não pensa no esforço, tudo que ele trabalhou para chegar lá. E aí fica Com pensando só certeza. no seu lado ruim, muitas vezes ele é mandado embora por isso. E aí ele batalhou para chegar onde ele chegou e foi tudo em vão. É isso aí, muito bem. Marcelo, Oi, Samuel. Se você fosse jogador profissional, se você não jogasse futebol, você queria ser atleta de outro esporte? Samuel, boa pergunta. Eu sou um cara que gosta muito de esporte. Gosto muito. Então, assim, eu escolhi o futebol por causa do dom, né? O dom que a gente vai acostumando a praticar desde novinho. Mas depois que a gente foi crescendo, na educação física na escola, por exemplo, eu era dispensado de fazer educação física, porque eu já treinava, né? Como é que é? Você Então, era um eu já treinava. banheirão quando você jogava? Ficava lá na... Não. Então, como eu já treinava em time profissional, eu era dispensado da educação física. Mas como eu gostava tanto de esporte, que eu praticava todas as aulas, mesmo com risco de participar da competição, por exemplo. Então, tinha vôlei, tinha basquete, handball, natação, eu sempre participei de tudo. Agora, se tornar atleta de outro esporte seria uma novidade para mim, porque eu nunca encarei o outro esporte de forma profissional. Sempre era de uma forma de lazer. Entendeu? Então, o futebol, sim, eu tinha essa vontade de ser jogador. Mas ser atleta de outro esporte seria uma consequência. Agora, eu não consigo te responder assim também, porque o futebol, mesmo começando novinho, ele estava presente na minha vida o tempo todo. Então, novinho, com 9 anos de idade, eu já tinha que ter responsabilidade. Um caso engraçado para vocês aqui. Quando eu entrei no Atlético, a gente ia jogar em uma cidade do interior, com 8 anos de idade. E o treinador me convocou, saiu o nome lá, Marcelo. Quando eu cheguei a falar com meu pai falou assim, não, você não vai, porque você não vai de ônibus sozinho. Voltei chorando e comuniquei ao treinador que eu não ia jogar. O que o treinador fez? Simplesmente cortou o meu nome da lista, porque Atlético, Cruzeiro é assim, né? Eles têm muitos lá para estarem no meu lugar. Então, o que aconteceu? Riscou o meu nome da lista. Quando eu voltei para falar com meu pai que o treinador
riscou meu nome e eu chorei muito, meu pai voltou atrás. Falou, não, então você vai e eu vou atrás de carro. Mas aí quando eu fui falar com o treinador, sabe o que ele falou? Deixa para próximo que você perdeu a oportunidade. Então, assim, desde novinho, você já aprende a ter compromisso. Então, machucou, você não poderia ficar em casa machucado, você tinha que pegar o ônibus, ir lá para o centro de treinamento para você tratar da sua lesão lá, entendeu? Então, querendo ou não, você vai crescendo mais independente. E nisso, Marcelo, que você falou da questão de você não praticar a educação física por conta dos seus treinos, até quem já treinava, assim, por exemplo, não algo para ir para um profissional, mas fazer uma escolinha assim, e ter um jogo importante no outro dia, pelo menos eu, assim, eu gosto de ser esforçado em tudo que eu faço. Então, assim, eu numa educação física, aí num vôlei, assim, eu vou dar o meu melhor para eu ganhar. E muitas vezes poderia fazer tanto esforço que aí poderia acontecer alguma lesão, como você falou, e deixar de participar do jogo. E assim, que é algo que ninguém gosta, como você falou agora, que não conseguiu ser convocado de novo. E assim, pode acontecer, às vezes, como assim, né, na nossa geração, assim, meu pai principalmente fala assim, mas você tá jogando a bola agora, você vai jogar bola de novo? Aí você fala assim, nossa, você é goela demais. Assim, vai ter futebol na educação física, aí vai ter jogo no outro dia, como é que você não participa? Mas tem que ser de levinho, assim, igual você falou, como não treinava, porque poderia acontecer isso e não participar de um possível campeonato. Ô Gabriel, eu entendo o que você está falando, porque eu já fui da idade de vocês. Então, às vezes, eu treinava de manhã e de tarde, corria demais, treinava demais. Aí chegava 4 horas aqui perto da minha casa, o pessoal estava jogando pelada, o que eu ia fazer? Jogar também. Jogar a bola junto com eles, depois de treinar o dia inteiro. Então, assim, mesmo amanhã, quantas vezes, assim, tinha Atlético e Cruzeiro, e no outro dia anterior, a gente ficava lá jogando bola, assim, nem aí, entendeu? Então, assim, aí aos poucos você vai vendo que é importante você se resguardar, porque se você machuca, você está fora do jogo, outro entra no seu lugar, faz muito gol lá e você não entra no time mais. Sabe o que já aconteceu comigo? A gente foi disputar uma Taça BH de futebol, a gente tinha jogo contra o São Paulo lá no Independência. Sabe o que aconteceu comigo? Eu chutei o chão na porta do vestiário. Nossa! O que aconteceu com o meu dedão? Abriu aquele machucado desse tamanho. Que vocês jogam bola, sabe como é que é. Como que entra o tênis com o dedão machucado desse jeito? Consegue, não. Não tem jeito. E imagina eu com a chuteira. Nossa. O que eu tive que fazer? Pedir um massagista lá para colocar um esparadrapo, mas quando eu colocava a chuteira, quem disse que o pé entrava? Doía. Mas eu vou perder essa oportunidade? Calcei a chuteira, com dor, fui para o campo aquecimento, falei, agora que o meu corpo esquentar, eu vou para o jogo. Mais nada. E foi isso. Aí chegou no jogo, eu tava dando até chute de dedão na bola, mas meu amigo, depois que acabou o jogo, que eu tirei a chuteira, o meu pé tava assim, ó. Entendeu? Mas assim, eu tô contando um pouquinho só das coisas que a gente vivencia, que vocês não fazem nem noção do que acontece nos bastidores do futebol. Senão a gente ia ficar aqui 2 horas falando no vídeo inteiro sobre tem muita coisa, isso. Marcelo. Oi, Samuel. Por que você teve a iniciativa de criar um time juvenil de futebol? Ô Samuel, a gente que sempre trabalhou dentro do esporte, né? E depois que a gente forma, nós temos várias áreas dentro da educação física para seguir, né? Ou academia, ou trabalhar em escola, ou trabalhar com futebol, ou trabalhar com treinamento, natação, vôlei, etc, né? Então, assim que eu formei, eu me especializei em educação física escolar e treinamento esportivo e futebol e futsal. Então, me levou para esse lado, certo? Como eu formei em 2006, eu tive a oportunidade de entrar no Salesiano em 2007, então eu consegui seguir dentro da educação física escolar. E desde já começou a aparecer oportunidades para treinar escolinhas. Dentro do Salesiano mesmo, em outras escolas, em outras escolinhas de futebol. E assim foi. Fui treinando. Quando foi em 2011, apareceu essa oportunidade da gente abrir uma escolinha de esportes.
que no geral é de esportes, né? Não é só de futsal, não é só de futebol. E em 2012 nós concluímos abrindo essa escolinha para trabalhar em geral com todos os esportes, certo? É claro, eu fiquei responsável por futebol e futsal. Aí tem outro professor que é especializado em vôlei, outro professor que é especializado em basquete, e assim foi. Muito legal. E aí, todas as pessoas que participam dessa escolinha, aí já tem uma vivência com você, como viveu essa trajetória no futebol, aí você já passa para todo mundo como que tem que ser esforçado, toda esse trabalho que tem que ser feito para conseguir viver o sonho da maioria dos meninos, crianças, assim, de ser um jogador de futebol. Então, galera, esse vídeo foi bem mais longo, mas foi muito legal o bate-papo aqui com o Marcelo. Espero que vocês também tenham gostado, foi muito construtivo. Estamos aqui com a Topper de novo, né, galera? Estamos aí no sorteio, esperando a gente chegar à marca de 100 inscritos para a gente conseguir fazer esse sorteio para vocês. Esse não foi um vídeo de desafio, né? Até porque esse bate-papo foi muito legal, eu gostei muito, foi muito construtivo para todos nós, né? As perguntas aqui também, a gente conseguiu ter uma noção de como é uma vida do jogador de futebol. Não é aquela coisa fácil, vou chegar aqui, vou jogar assim um pouquinho, se não fizer gol não vai dar. Não, tem toda essa trajetória que o Marcelo falou, não é nada mentira, tá, galera? É tudo verdade. Mas é claro que isso era na época dele, como a gente falou, hoje em dia é bem diferente. Então, pessoal, Travou, foi o seu, Gabriel? Foi. Beleza. Então, pessoal, a gente teve uma noção assim de como é uma trajetória no futebol, né? Não é aquela moleza assim de qualquer brincadeira de criança, né? Tem que ter todo um esforço. E a gente tem uma noção como é que é, mais ou menos. É claro que não é a mesma coisa, que é suor todo dia, mas a gente consegue entender mais ou menos como é que funciona isso. Então, pessoal, o Tomás vai falar as nossas redes sociais aí para nós. Por favor, Tomás. Pessoal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, deixe seu like. As nossas redes sociais, né? As nossas redes sociais. No Instagram, FCBolei_Ros. A mesma coisa no Twitter. E também a gente tem no Facebook, Boleiros TGSE. Siga as redes sociais do Marcelo, lá tem coisa bastante legal, principalmente no Instagram. Siga as nossas redes sociais, os particulares, beleza? É isso aí, pessoal. Galera, gostaria de agradecer a vocês pelo convite. Pessoal aí de casa, deixem o like e siga essa galerinha aí nas redes sociais, viu? Que eles estão bombando. Foi um prazer participar com vocês aqui. É um assunto bem legal, um assunto bem atraente, que gera muita curiosidade de quem está assistindo. E só que a gente deu uma bela resumida, né? Porque o assunto é para a gente ficar conversando aqui até amanhã. Tem muitas coisas legais para conversar com vocês. Fica aqui, eu deixo aberto para um próximo convite, para a gente bater mais um papo desse. E contem comigo, viu? Valeu. Obrigada a você, Marcelo, por ter aceitado o convite, né? Por estar aqui com a gente. E assim, eu acho que não tem outra pessoa assim que a gente teria um convívio assim tão próximo para explicar algo tão técnico como é essa trajetória. Que assim, muitos dos jogadores hoje em dia, principalmente, não tem esse lado de reconhecer uma galerinha que quer entender algumas coisas e fica só com o famoso mala, que fica pensando só nas coisas dele assim. Então, agradecer aí você por ter participado do vídeo de hoje. E aí, galera, as nossas redes sociais vão estar passando aí na tela de cada um agora. Do Dudu também vai estar passando aí, que o Tomás falou as dele, do canal. E a do Samuca também vai estar passando aí. E a minha, que é o meu Instagram, aqui também. Então, o do Marcelo também vai aparecer na tela dele aí para vocês. Então, galera, muito obrigado por você que assistiu até aqui. O vídeo foi mais longo hoje, mas também foi muito legal, gostei muito. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Acompanhe lá nas nossas redes sociais para você ficar ligado tudo que a gente for fazer aqui. Então, esperamos vocês baterem a meta para a gente concluir esse sorteio logo. Valeu, galera. Tchau. Pessoal, falou! Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.